política de preço de combustíveis hoje fez com que o etanol perdesse a competitividade. Em relação ao Ajuda, mas não é suficiente. Você viu no episódio anterior da série Bioenergia Raio-X da Crise que o setor já viveu momentos de dificuldades e também de expansão, como durante o pró-álcool e com o advento do carro flex. O etanol salvou o setor várias vezes e no primeiro mandato do governo Lula, o presidente foi até considerado garoto propaganda do biocombustível. Com a descoberta do pré-sal, surgiu a possibilidade de atender a demanda interna e ainda de exportar o excedente de petróleo. Foi aí que, segundo alguns analistas, o governo deixou de lado o setor da bioenergia. O que a gente vê é que tomaram medidas que foram contra, né, o crescimento do etanol na matriz de combustível, né? Congelaram o preço da gasolina, né? Pior do que congelar o preço da gasolina, né? Zeraram a CID, né? E você não dá para entender como é que um governo, quer dizer, ele desonera um combustível sujo, né? E não desonera um combustível limpo, né? O governo não tem planejamento, né? Uma hora ele fala que o etanol vai ser o nosso combustível, aí depois ele se encanta com o pré-sal, depois ele não se encanta com mais nada, quer dizer, fica complicado assim, com a ausência de um farol, né? Uma coisa que mostre onde você vai chegar daqui 10, 15, 20 anos. Essas oscilações do governo associadas à crise financeira de 2008 fizeram o setor parar de investir. O setor declinou, quer dizer, em 2008 nós tínhamos 30 unidades sendo inauguradas, esse ano somente as duas em Goiás. Então o setor deixou de investir pela insegurança. O cenário não é promissor e acredito assim, que uma vez que o governo defina o papel do nosso setor dentro da matriz energética e também uma política clara de preço para a gasolina, poderão ocorrer novos investimentos. A agricultura, para acompanhar isso, precisa de confiança, investimento, credibilidade. E o governo da presidente Dilma, infelizmente, agiu na contramão dessas medidas, ameaçando com importação, proibir as importações, proibir as exportações, taxar as exportações de açúcar, mudando a mistura para baixo, 20%, colocando na lei que pode abaixar até 18%. É verdade que agora estamos recuperando um pouco desse espaço. A mistura já retornou a 25%, o governo acena com investimentos, mas o setor tomou mais de 10 bilhões de prejuízo nos últimos 2 anos com as medidas no caminho contrário. Uma situação que foi agravada pelo congelamento dos preços da gasolina, que por 6 anos não sofreu qualquer reajuste. A política de preço de combustíveis hoje fez com que o etanol perdesse a competitividade. É um produto importantíssimo para a gente, é claro, e para o Brasil também. Hoje perdeu a competitividade, nós estamos retomando isso. A gente espera que um cenário de políticas públicas de longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que o setor volta a crescer. Se o preço da gasolina estiver subsidiado e não refletir situações de escassez de mercado internacional ou mesmo de mercado nacional, eu vou estar travado nessa disputa com a gasolina. Os representantes do governo afirmam que o preço da gasolina está alinhado com o mercado mundial. No longo prazo, os preços da gasolina são alinhados. Tá? O preço da gasolina no mercado interno brasileiro cresceu mais do que nos Estados Unidos. Que é tido como uma referência de preços livres que segue o mercado normalmente. No nosso caso, eles cresceram mais proporcionalmente do que cresceram nos Estados Unidos no longo prazo. E se a gente está buscando uma política de longo prazo para o setor, nós temos que olhar o mercado de longo prazo, onde os preços da gasolina têm uma tendência futura, inclusive, de queda. O preço vai flutuar a partir de uma visão estratégica da Petrobras, que prevê reajustes a maior ou a menor num longo prazo. Nós não temos uma política oportunista de flutuação diária ou semanal dos nossos preços. São preços adequados para remunerar os nossos acionistas, os nossos investimentos e, ao mesmo tempo, assegurar um preço razoável para a economia e a sociedade brasileira. A Petrobras não tem crise. A Petrobras segue com um plano extraordinário de investimentos, são resultados positivos, ela tem desafios durante alguns meses no ano, como é absolutamente normal. Além do congelamento da gasolina, o setor acredita que falta uma política pública de longo prazo para o etanol.
No primeiro semestre deste ano, o governo retomou de 20% para 25% a mistura de etanol na gasolina. Uma medida que dá fôlego ao setor, mas não resolve o problema. Ela ajuda, mas não é suficiente. Eu acho que tem muito mais para se fazer. O processo é muito mais complexo. Nós estamos falando de uma matriz de combustíveis no Brasil que precisa ser resolvida, ser equacionada. Nós temos uma demanda crescente e temos uma paralisia do lado do governo, que as refinarias hoje não são para gasolina, são para diesel, e as usinas sem capacidade de investimento na atual regra do jogo. E a demanda continua. Então, há necessidade de um planejamento de muito longo prazo. O governo tem buscado um diálogo muito proativo junto com o setor para viabilizar. Isso não quer dizer que todos os pleitos do setor são atendíveis, só podem ser atendidos pelo governo da forma como propostos. Tem coisas que são pedidas que não dá para atender. O governo tem as suas limitações, não pode atender tudo, mas se busca achar o melhor possível para que o setor volte a crescer, porque eu acho que esse é o objetivo do governo e esse é o objetivo do setor. O que o governo precisa deixar claro para o mercado é qual o interesse que o Estado tem da presença do etanol na matriz energética, da presença da bioeletricidade na matriz energética. Isso precisa ficar claro, né? Depois, o mercado se encarrega de ajustar, né? Tem um limite de ação do governo para esse tipo de regulação, entendeu? E o governo vem excedendo nesse nível de regulação. No último episódio da série, você vai ver sugestões de especialistas para solucionar essa crise e vai conhecer as mudanças positivas nos municípios onde novas usinas foram instaladas.